Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 23 de abril. Temos desdobramentos em relação à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. O senador Jorge Cajuru, que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitou que 2 profissionais de arbitragem sejam convidados a depor. Entre esses profissionais, Rafael Claus. Isso, inclusive, fez com que o Botafogo já enviasse um ofício à CBF, e eu vou trazer aqui para você, pedindo que Claus não mais apite a partida contra o Flamengo no fim de semana. A gente vai falar sobre isso e eu também vou destacar que outras 2 pessoas deverão comparecer à CPI. O chefe da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, e Hélio Júnior, que é diretor de governança e conformidade da CBF. Um outro ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo é uma fala do Paulo César Vasconcelos, perfeito sobre o papel do verdadeiro jornalismo em toda essa situação de suspeita de manipulação de resultados. E um outro ponto, claro, que a gente vai conversar é Copa Libertadores. Amanhã o Botafogo joga, mas já hoje temos várias partidas importantes no nosso grupo, inclusive Júnior Barranquilla e LDU. Partida essa que a gente vai acompanhar juntos aqui no canal, fazendo um react, conversando sobre o Botafogo, vai ser super bacana, você é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre essa convocação desses 2 profissionais de arbitragem. Na verdade, esse convite, né? O Cajuru entendeu que Daiane Muniz, que é árbitra de vídeo, e Rafael Claus, que é árbitro profissional, quer dizer, dá para falar assim, mas não dá ao mesmo tempo, se é que você me entende. Mas ele entende que causa no mínimo estranheza que no Campeonato Brasileiro do ano passado, de 38 rodadas, a dupla tenha trabalhado junta em 11 partidas. Ele até cita o jogo entre Botafogo e Flamengo, no Newton Santos. Ele fala também de Vasco e Fluminense e do próprio jogo entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista desse ano, tá? E por que ele acha que causa estranheza? Porque enquanto Claus e Daiane trabalharem em 11 de 38 rodadas juntos, outras duplas, no máximo, trabalharem 3 oportunidades. Por conta disso, o senador Cajuru entende que eles podem prestar informações valiosas. E eles serão convidados a depor na condição de testemunhas e em sessão secreta. Isso é importante pontuar, nem Daiane Muniz, nem Rafael Claus estão sendo acusados de nada, tá? Eles vão na condição de testemunhas. Vale destacar que por conta disso, né, dessa solicitação para eles aparecerem lá na CPI e tudo mais, o Botafogo enviou um ofício à CBF que eu faço questão de trazer aqui para você, né, o texto que foi escrito pela SAF Botafogo. Abre aspas. Tendo em vista o caráter público das críticas feitas e dos indícios relatados à CPI com base no relatório da Good Game, entende-se respeitosamente que, sob uma perspectiva estritamente objetiva, o árbitro em questão não goza da necessária independência e imparcialidade, nem da confiança do público e demais atores envolvidos, incluindo o próprio Flamengo, para arbitrar partidas da SAF Botafogo, pelo menos não enquanto as investigações da CPI não forem concluídas. Esse foi o ofício escrito pelo Botafogo e enviado à CBF. Vamos ver se a CBF vai acatar. No meu entendimento, é de bom tom que Rafael Claus não seja o árbitro desse clássico. A gente sabe que a gente teve um monte de polêmica no jogo entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos na última temporada pelo Campeonato Brasileiro. Teve falta clara não marcada no Tietê, que acabou gerando o gol do Bruno Henrique depois na sequência. Teve o lance com o VAR, onde o Marlon Freitas faz o gol contra, muito por conta da presença do Bruno Henrique, que receberia aquele passe na condição de impedimento, e ele chega junto do Marlon Freitas naquela jogada e nada foi feito. E além disso, vale, claro, destacar JP e Cuesta, que aparentemente levaram cada um o seu rosto no cotovelo do Bruno Henrique, não ao contrário. Então a gente sabe que foi um jogo recheado de polêmicas, tivemos ali decisões questionáveis, no mínimo, para falar o mínimo, e seria realmente de bom tom a CBF ter pelo menos o bom senso, se é que isso existe na CBF, para mudar a arbitragem, mudar a escala de arbitragem para esse confronto, tirando Rafael Claus e requisitando outro profissional para comandar essa partida. Vamos aguardar, claro, a CBF muito em breve deve se posicionar sobre isso, e isso acontecendo, a gente traz a informação aqui para você. Um outro ponto que vale destacar, Fogão, é a fala do Paulo César Vasconcelos. Você sabe que em meio a tudo isso que está acontecendo, tem um monte de jornalista que esqueceu a própria profissão. Qual é o grande propósito de um jornalista sério? Pelo menos um jornalista sério.
investigar, apurar, ir a fundo nas histórias, realmente para você poder descobrir onde reside a verdade de fato. Só que tem muito profissional de imprensa que esqueceu esse papel. Simplesmente agora virou aquele cara que joga pra galera. E tem um monte assim. Não preciso ficar dando o nome de ninguém aqui não. Você sabe que tem um monte. Que gosta do ridículo. Que gosta de jogar os outros contra um determinado grupo. Tá cheio de profissional assim. Profissional, entre aspas, né? Muitas e muitas aspas, no fim das contas. E o Paulo César Vasconcelos, que é um cara que trabalha muito sério há muitos e muitos anos, ele comentou o seguinte, abre aspas, a parte preocupada em fazer 100% jornalismo na imprensa deveria mergulhar profundamente na história. Deveria sair do que fulano ou beltrano disse e investigar. Ficar apenas na produção de memes, na ironia, vai ter uma parte da imprensa que vai achar isso mais interessante. É o tal do engajamento a qualquer custo, né? Eu entendo que a outra parte da imprensa que se interessa em realmente fazer jornalismo, em apurar, é uma história para se mergulhar. E o Paulo César Vasconcelos está certíssimo. Eu espero de verdade que tenhamos profissionais interessados em cobrir essa história em sua totalidade, porque tem muita ponta solta, tem muita coisa acontecendo e é totalmente possível um profissional dedicado, que certamente existe na imprensa brasileira, por mais que não seja a maioria, pelo contrário, mas com toda certeza a gente pode ter a produção de material, de uma reportagem investigativa muito bacana. E eu espero que isso aconteça pelo bem do futebol brasileiro, essa é a grande verdade. Agora, Fogão, diferente do que vai acontecer com o Rafael Claus e a Daiane Muniz, o Wilson Seneme e o Hélio Júnior, eles vão participar de uma sessão pública, tá? O Claus e a Daiane vão na condição de testemunhas numa sessão secreta. Vão falar com os senadores e tudo mais. Já o Seneme e o Hélio Júnior não, sessão pública. Então todo mundo vai ficar sabendo o que vai ser perguntado, as suas respostas, se vão ser claros naquilo que vão comentar. Ponto importante para a gente ficar de olho, é apenas o começo desse processo investigativo, né? Os caras estão levantando ali depoimentos, declarações, isso tudo é fundamental para a gente poder chegar a fundo nessa questão. Agora, um outro ponto, claro, que a gente tem que falar aqui, Fogão, é futebol. Afinal de contas, amanhã o Botafogo joga pela Copa Libertadores. Mas já hoje teremos uma série de confrontos importantíssimos. E eu faço questão de trazer aqui para você essa tabela de jogos, porque são vários confrontos realmente interessantes que vão mexer com a competição nesse meio de semana. Por exemplo, nós teremos aqui hoje 6 confrontos. Entre eles, Caracas e Rosário Central, Estudiantes e Grêmio, Grêmio que está na mesma situação do Botafogo, se perder na Argentina vai se enrolar pra caramba, Liverpool e São Lourenço, Atlético Mineiro e Peñarol, Colo-Colo e Alianza Lima, Júnior e LDU. Esse jogo aqui é o que mais nos interessa e estaremos ao vivo aqui para acompanhar o desdobramento desse confronto, tá? A live começa às 10h05 e só vai terminar no fim da partida. Então estejam aqui conosco, que vai ser realmente uma live muito bacana. Amanhã nós teremos o Atipato e The Strongest, Nacional e Deportivo Táchira, Botafogo Universitário, Libertad e River Plate, Bolívar e Flamengo, Independente Del Valle e Palmeiras. Vários jogos interessantes também. Na quinta, para fechar essa terceira rodada, Cerro Porteño e Fluminense, Cobressal e Tajeres, Palestina e Milionários, Barcelona e São Paulo. O Glorioso entra em campo a partir das 7 da noite no estádio Newton Santos, diante de uma equipe que não perde há mais de 8 meses. A última derrota foi no dia 16 de agosto de 2023. É um time, portanto, que tem um trabalho aí de longo prazo, que já tem um jeito de jogar, que os jogadores já estão mais do que cientes daquilo que precisam fazer, porém, estarão no Rio de Janeiro, estarão na nossa casa e o Botafogo tem totais condições de alcançar um resultado positivo e é isso que todos nós esperamos. Eu estou analisando a equipe do Universitário, tá? Vou trazer alguns destaques. Pretendia trazer nesse vídeo, mas por conta aí dessa situação da CPI e tudo mais, acabou que não deu. Mas fiquem ligados porque amanhã de manhã vou trazer aqui vários pontos interessantes sobre a equipe do Universitário. E claro, você é meu convidado para você poder entender perfeitamente os caminhos da vitória para o Glorioso. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão, quero saber sua opinião. E lembre-se, 10h05 da noite, volte aqui no canal para a gente poder trocar aquela ideia. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.